Olá, do Agrião, começando aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês que estão nos assistindo aqui nesse canal Revolucionário Independente. Juliano Lopes aqui comigo nesse dia domingo, dia de mutirão, dia 3 de maio de 2020. A gente entrou aqui de surpresa. Entrando aqui na zona do Agrião, domingo às 18 horas. Estava comentando com o Edson Dork um pouco antes de começar aqui sobre um dos temas do programa de hoje, são as reprises aí dos jogos que as emissoras estão fazendo, e por falar em Edson Dork, ele está direto de Campinas aqui com a gente. Boa noite, Edson. Boa noite aí a todos. O Henrique já está treinando, viu, Juliano? Para ser o locutor da Copa de 2022, né? Está em ritmo acelerado. Mas boa noite aí. Vamos para mais um programa Zona do Agrião, sem futebol por causa do coronavírus, mas muito acontecimento. É isso aí. Desenvolvimento aí da situação do futebol, né? Tá. Vamos começar falando do 1º de maio. Antes da gente comentar qualquer coisa, tem um videozinho que inclusive foi o Edson que mandou pra gente. Foi feito aqui por um companheiro de Campinas, que tem algumas imagens do 1º de maio. Deixa eu perguntar para a produção se está no ponto aí, produção? O vídeo? Tá? O vídeo do 1º de maio? Não, ainda não. Então já vai dar tudo certo. Antes da gente ir para o 1º de maio, então, lembrando para vocês se inscreverem no canal. Podemos comentar o jogo de hoje, né? Inédito, Brasil e Espanha. Peraí, vamos só dar as preliminares aqui, Edson, rapidinho, para o pessoal se inscrever no canal, com ou 100 mil inscritos, se tornar membro da Causa Operária TV. Tá. O Edson está querendo discutir, porque é o seguinte, a gente estava começando um programa discutindo sobre Brasil e Espanha e o atropelo que a Espanha deu no Brasil naquela Copa das Confederações. Né? É verdade. Contra. É porque, na verdade, é o seguinte, a Espanha ia atropelar o Brasil, segundo diziam na época, né? Mas se inscreva no canal, seja membro, contribua com a gente. E eu queria pedir para a produção, se não tiver o vídeo do 1º de maio ainda, passar o vídeo da propaganda da loja para a gente resolver um probleminha técnico aqui, que a imagem do Edson não está aparecendo. Solta o vídeo, produção.
vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia chama já consome. Mas aí, companheiro, eis que nós fomos surpreendidos com um ato de 1º de maio, onde setores como a Força Sindical, que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, setores como o PCdoB, preciso dizer aqui claramente, porque o PCdoB foi um dos artífices dessa proposta, convidaram para o 1º de maio, Dia do Trabalhador, o direitista João Dória, o assassino de pessoas na favela Wilson Witzel, o assassino de trabalhadores rurais Ronaldo Caiado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Aí voltamos, aí sim, ó, imagem do 1º de maio, que nós fizemos no dia 1º, obviamente, né, que foi sexta-feira, e para comentar aí sobre um pouquinho sobre o 1º de maio, eu queria que o Edson comentasse, mas porque o vídeo ele mandou pra gente, agradecer aí a pessoa que fez o vídeo, mas já chamar também aí boa noite pro companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, camaradas, boa noite, companheiros. Estamos aqui no pós-1º de maio para falar mal dos cartolas e dos empresários. Hoje você está comendo o quê, Expedito? Porque aquele dia você estava comendo um misto quente, um enroladinho de salsicha. Agora é o quê? Aqui é um iogurtezinho para terceira idade, tá certo? Para veterano. O Expedito, cara, ele inaugurou, viu? O Expedito, na verdade, inaugurou o esquema das lives. Não sei se vocês viram aí que as lives no Brasil, o pessoal só falta vomitar no sofá, né? Tanto que eles bebem lá. Aí o Expedito ele já come e tal. É um negócio. Os artistas estão todos copiando nosso programa, hein, cara? O programa fazendo escola. Isso aí, Edson. Fala do 1º de maio. Fala do 1º de maio. Mas o 1º de maio, não sei se eu devo dar o crédito aqui, mas o companheiro Riva, que ele ficou na parte de cá. Ah, daí tá bom. Carreado. Ele ficou na parte de trás do auditório lá onde a gente realizou, e ele fez essa filmagem até porque aqui em Campinas, né, teve muita gente que questionou a esquerda pequeno burguesa, questionou o fato de você fazer um ato com pessoas, aglomerado, como se os trabalhadores não tivessem aglomerado nas fábricas, né? Não tivesse aglomerado nos metrôs, nos trens, nos ônibus, no correio, por exemplo. E aí ele, preocupado com isso, ele fez esse vídeo mostrando que o local onde a gente fez a atividade era um local que manteve aí 1,5 metro de distanciamento social de cada participante, né? Com todos os cuidados necessários para que a gente não tivesse o problema da contaminação.
E também pegou um pouco da parte aí da intervenção do Rui, onde ele denuncia a política capituladora de frente popular frentista com a direita que as direções aí das organizações de esquerda querem impor aos trabalhadores. Né? É isso o vídeo, praticamente. Obviamente, no final, obviamente com o fundo musical da Internacional, fundo musical do qual a gente encerrou o nosso ato de 1º de maio. Né? Único ato presencial no Brasil. Isso é importante, hein? Se não fosse o PCO, nesse caso, nós íamos passar o ano de 2020 sem ato de 1º de maio. Não tem uma tradição. Você sabe que a última vez que não teve ato, acho que foi só na Segunda Guerra Mundial, viu? Nossa, é bem provável mesmo. Bom, antes da gente continuar então o nosso programa, é só mostrar aqui o Jornal Causa Operária, número 1105, adquira, mobilizar por fora Bolsonaro, adquira nas mãos aí dos nossos militantes, Jornal Causa Operária, com o seu já famoso caderno cultural, segundo caderno aqui, então adquira o Jornal Causa Operária. Bom, vamos lá, hoje nós tivemos... Só um minutinho, por que está sem imagem aqui? Não, porque nós estamos com um probleminha técnico aqui, mas fiquem tranquilos, por exemplo, nesse momento você está aparecendo. A gente vai avisando vocês estão sem retorno aí, mas a gente vai avisando. Bom, você disse mostrar o jornal Causa Operária. Exatamente. E aí, a gente teve hoje fazendo mutirão, né? Isso. Mutirão em várias cidades do país. Tivemos aqui em São Paulo, no bairro de Vargem Grande. E a produção pode passar as fotos do bairro de Vargem Grande, onde estivemos lá. Esse é Campinas. Pode passar o bairro de Vargem Grande primeiro. Aí está nós fazendo um mutirão e depois nós fizemos a reunião do Conselho Popular lá no bairro. Aí está a reunião. A política consequente do PCO, né? Discussão feita desde o começo da pandemia do coronavírus aí, que é preciso criar os conselhos populares para o pessoal poder ter um meio de reagir aos ataques do governo. Todo mundo, foi falado por todo mundo aí que o abandono do bairro aí é gigantesco, né? Inclusive esse asfaltamento aí é prometido há mais de 2 décadas. O pessoal paga taxa de esgoto, só que não tem esgoto. É uma loucura total, além da questão crônica lá da falta de sinal de celular e outros problemas assim, elementares que comprovam, na verdade, a necessidade de ter uma organização, um Conselho Popular, para poder levar adiante a luta do povo, né? Exatamente. Bom, e também tivemos em Campinas. Edson Dorta, você quer comentar de Campinas, como foi? Passou a foto aí, né? Passou a foto aí, a gente está organizando o Conselho Popular, uma comunidade aqui do Campo Belo, que chama Comunidade Menino Chorão, em homenagem até àquele cantor, o Chorão, né? Esqueci o grupo dele. Charlie Brown Jr., exatamente, que morreu recentemente. E a gente estava, não sei se você viu a foto aí, um companheiro que chama Lucas Guimarães, inclusive ele participa bastante aí dos programas do Causa Operária com perguntas. Acho que o Henrique já deve ter lembrado aí dele. Lucas Guimarães, companheiro da Caixa Econômica Federal, e a gente levou ele lá para ele ajudar as companheiras, os companheiros lá do bairro, que estão tendo problema com o cadastro, né? E o companheiro Lucas é aquele que está com a máscara preta, né? Cadastro do programa emergencial aí, dessa miséria que o governo ofereceu ao povo aí, enquanto eles dão trilhões, né, para banqueiros,
eles estão oferecendo R$ 600, que é uma dureza para o pessoal tirar. O pessoal ia lá, tirava dúvida, ele ajudava no celular. E a gente também discutiu o problema de que o bairro, eu que sou carteiro, né? A gente percebeu hoje lá no bairro que o pessoal não tem entrega de correspondência. Segundo a Constituição, todos têm direito à correspondência, à comunicação postal. Então, a gente também discutiu de levantar essa reivindicação para o bairro. Além do falta de esgoto, que é o pessoal mora, sistema de esgoto é fossa, antigo fossa. Falta de pavimentação, igual o bairro da Vargem Grande, lá também não tem entrega de correspondência, não existe. Então, a gente discutiu também no Conselho Popular hoje de organizar a possibilidade do pessoal ser atendido por esse direito constitucional. É isso. Então, aí estão os mutirões que nós realizamos em várias cidades do país e também montando conselhos populares também nesses bairros aí. Bom, vamos começar nosso tema. Hoje a semana foi marcada por uma polêmica, pelo menos, na verdade é uma polêmica em torno aí da volta ou não dos campeonatos no Brasil. Tudo bem que essa discussão já vinha acontecendo, nós mesmos já levantamos aqui várias vezes essa discussão, mas nessa semana que passou, várias declarações chamaram a atenção, desde a declaração do próprio Bolsonaro, falando que é a favor de que volte, que afinal de contas também ele é a favor de que volte tudo, né? E até declarações aí de dirigentes, declarações do tipo, se não quiser jogar, azar dele, essa coisa toda, até o próprio debate aí que circulou entre o Raí e comentaristas da Globo, como o Caio Ribeiro, com a intervenção do próprio Casagrande aí, porque o Raí se colocou contra a volta dos campeonatos, né? No programa passado a gente já tinha colocado que na Europa a indicação da FIFA é de que antes de setembro não deveria voltar nenhum, ou melhor, a indicação da OMS, não é isso? Exatamente. É de que não deveria voltar nenhum campeonato antes de setembro, né? Isso porque na Europa a pandemia começou um mês antes, até mais de um mês antes do que está no Brasil. No entanto, aqui no Brasil já querem voltar coisa semana que vem, se der, na outra semana, né? E aí a polêmica se acirrou com isso daí, né? Bom, agora vamos para as notícias, né? O primeiro comentário é sobre o dirigente do Inter, né? O que fala da demissão? Então é o seguinte, no Sul e em vários estados do Brasil já está, as federações de futebol estão aí meio que organizando a volta das partidas de um jeito ou de outro. Eles, pressionados pela questão de dinheiro, patrocinadores e tudo mais, estão querendo colocar os jogadores para jogar agora no meio do pico da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Bom, finalmente o presidente do Inter fez uma declaração, está disponível na internet, dizendo que o seguinte, aspas, jogador que não quiser jogar, pede demissão. É uma espécie de... como se fosse uma relação comum que você tem de empresas aí no meio do coronavírus, que ou você trabalha ou você pede demissão. Não tem essa de risco à saúde, não tem essa de que você deveria se precaver diante da pandemia do coronavírus. Não tem o hashtag Fica em Casa? Hashtag Fica em Casa não tem. Ele fala o seguinte, inclusive, no decreto, deve ser o decreto do Estado, né? Está liberada a volta de profissionais liberais, de escritórios. Semana passada, a indústria e a construção civil. Eu tenho certeza que todo mundo quer trabalhar. Então, se o jogador não quiser jogar, pede demissão. É simples, curto e grosso no que ele pensa e reflete também a própria ideia do... o que está passando na cabeça dos imperialistas, dos empresários, dos especuladores do ramo do futebol. É isso. Se eles vão colocar os jogadores dentro das 4 linhas aí para não perder lucro, para não perder dinheiro,
E quem não quiser jogar, pede demissão. Simples assim. Tal como vão fazer com todas as empresas que vão ter o comércio reaberto aí nesse início de maio, né? Comentários, Edson Dorta e Expedito. Pode falar. Pode falar? Pode. Não, é simples. Acabou aí a gordurinha, né? Que existia aí nos clubes em relação a ficar sem a atividade esportiva, né? Atividade lucrativa que eles têm em relação ao futebol. Começou a bater pânico, deu pânico aí em todo mundo, né? E os capitalistas estão pressionando, os bancos estão pressionando, a Rede Globo está pressionando e os cartolas, né, vão mostrar agora o chicote. É simples assim. Os cartolas vão mostrar o chicote e vão mostrar que futebol e quando a gente fala, né, que apesar de o futebol ser uma atividade esportiva, recreativa, e a gente fala que tem tudo a ver com o capitalismo, o pessoal tira sarro. Agora vamos mostrar que realmente o futebol, ele organizado por esses cartolas capitalistas, ele nada mais é que um grande negócio capitalista. E eles vão mostrar que como o negócio é capitalista, os caras têm que entrar no jogo do capitalismo. É lucro, 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 lucro. A vida pouco importa nesse momento aqui, até para os jogadores, né? O Raí, comentar um pouco aqui que o Raí, né, falou, né? O Raí, que já está em baixa, pelo fato de que ele vem sendo questionado pela sua atuação como cartola no São Paulo, tem muita gente aí querendo derrubar o Raí da cartolagem do São Paulo, ele foi querer tecer um comentário, né, sobre a situação, dizendo que os jogadores de São Paulo não estão querendo voltar. E aí, obviamente, abriu maior polêmica aí no meio da burguesia, né? O Caio aí, que é todo mundo sabe que o Caio Ribeiro, da Rede Globo, ele é meio um paga-pau aí da Globo, até por isso que ele está aí um tempão, né? Já foi criticar o Raí, e eles dois também têm origem no São Paulo, tem uma briga aí interna aí para derrubar o Raí, dizendo que o Raí não deveria fazer esses comentários aí em relação à volta ou não do futebol. O Raí, inclusive, foi mais longe, né? Falou que meio que esboçou aí um fora Bolsonaro. E aí nós estamos vendo o desenvolvimento aí da política do coronavírus dentro do futebol. E o resto a gente vai ver, né? A gente tem aí mais notícias, mas tem demissão de funcionários. É o que a gente falou sempre, né? Sobra sempre por mais fraco. Então tá cheio de funcionários sendo demitidos aí dos clubes. Eu não vejo ninguém fazendo live para não que esses trabalhadores não sejam demitidos. Só vejo o pessoal fazendo live para recolher alimento. Eu nem sei se eles entregam, mas live para impedir que os trabalhadores que estão com emprego sejam demitidos até agora eu não vi ainda não. Vamos ver se a gente faz uma aqui do Zona do Agrião. É isso aí. Deixar um pouco o comentário para o Expedito Mendonça, nosso Fluminense. Pode falar. O Fluminense está nessa. Eu queria dizer aqui o seguinte: o Fluminense está nessa vibe aí também, né? Time aí. No Rio. Eu tive lendo algumas. Inclusive, escrevi uma matéria hoje aí para o DCO sobre esse problema aí do retorno, né? Aqui é o seguinte: as federações elas estão meio que assim. A decisão é dos clubes, tá certo? Mas, ou seja, ela está tirando o braço da seringa, na verdade, né? É ela quem está. A pressão do empresariado, a pressão aí do governo, aí você junta aí com o Ministério da Saúde, tá certo? Que liberou atividades físicas
aí ao ar livre, tá certo? Ou seja, o que está acontecendo aqui no Brasil? Na contramão de todas as orientações que são emitidas, que são emanadas aí pelas autoridades sanitárias mundial, em primeiro lugar, da Organização Mundial da Saúde, e de países, né, principalmente da Europa, que tiveram aí casos de infecção com um número muito grande, gigantesco de infectados e mortos, e que a curva começa a se achatar aí agora. Ou seja, o Brasil está exatamente por questões aí de natureza econômica e da pressão do empresariado, não é isso? E da grande burguesia, tá certo? E aí no futebol não é diferente, porque os interesses do futebol são movidos também por esse setor aí, obviamente, tá certo? O país, exatamente no momento em que os casos de infecção crescem, as mortes crescem, e tudo muito subnotificado, evidentemente, tá certo? Tem estimativas aí que apontam, né, que estão projetando aí 950 a 1 milhão de infectados no Brasil nesse momento agora. E a subnotificação de mortes também é gigantesca, tá certo? Deve ter muito mais mortes do que essa aí, porque os cartórios não registram como Covid mortes por causa respiratória. Então, como não tem teste, não tem nem diagnóstico, não tem autópsia, não tem nada, tá certo? É muito provável. Ou seja, ao invés do país adotar medidas, tá certo? E aí dentro do futebol mais ainda, não tenha dúvida nenhuma, porque se trata de uma atividade onde você é um esporte coletivo, tá certo? E a pressão é gigantesca aí dos mais diversos setores. O país está indo exatamente na contramão, contrariando todas as orientações aí dos organismos internacionais ligados aí. Então é o seguinte, o que está em curso aí no país é o caminho da sepultura, tá certo? Da tragédia. E a isso se soma o presidente da República, tá certo? Essa besta fera aí, que a cada vez que abre a boca, tá certo? Parece que morrem não sei quantas pessoas e tal, só das declarações absurdas, escatológicas e bizonhas dele e tal. Dizendo que o esporte, que o brasileiro gosta de futebol, que é necessário o retorno ao espetáculo dos domingos, tá certo? E, bom, ele mesmo, uma figura escatológica que, né, já vestiu camisa de não sei quantos times aí. Eu queria até, aqui ao vivo, pedir desculpa aqui para o companheiro Nivaldo, porque a única foto que eu achei para a minha matéria foi o Bolsonaro com uma camisa do Inter, tá certo? Eu publiquei lá e tal. Se for o caso, tem que mudar e tal. Mas foi a única que eu achei aqui dentro dos padrões aí que o DCO exige. Então, essa é a situação. Nós estamos aí, né, o empresariado pressionando gigantescamente, não porque ele goste de futebol, não porque ele tenha qualquer apreço pela cultura popular. Foi ele exatamente que promoveu toda essa loucura no país aí, no último período, desde o golpe, antes do golpe também, tá certo? Eram contra a Copa do Mundo, torceram contra o país na Copa da Alemanha, no 7-1 da Alemanha, ou seja, não tem nada a ver com o futebol e com a cultura popular. O que eles querem é dinheiro, é dinheirismo. Aí a questão que move os interesses do empresariado. É essa a situação. Eu queria registrar aqui a presença no nosso chat aqui do companheiro Spencer Coelho, o primeiro campeão brasileiro do Brasil, né, pelo time do Atlético Mineiro, aqui assistindo o nosso programa. Eu conheci ele lá em Minas, no Mutirão, em Belo Horizonte, está assistindo aqui a gente, ele que é jogador de esquerda, mandou o seguinte comentário: no meu tempo, se você falasse qualquer coisa sobre diretores, treinadores, te chamavam de indisciplinado. Da mesma maneira, se falasse qualquer coisa do governo, você era chamado de comunista. Não mudou muito. Era isso que eu ia comentar, uma coisa assim também. Porque o Casagrande, apesar de todas as loucuras do Casagrande aí também ser da Globo, etc e tal, mas ele saiu em defesa do Raí, e ele, no comentário que ele fez no Twitter, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é verdade. Ele fala o seguinte:
assim, falam tanto que o jogador de futebol não se posiciona, não tem opinião, não participa, etc e tal. Aí quando vai lá o Raí e fala alguma coisa, o pessoal quer que ele fique quieto, né? Quer que ele não dê opinião, né? E é por aí mesmo, é o que o Spencer falou, mudou muito, né? Desde aquela época, assim, na verdade o jogador de futebol, e vem muita gente da esquerda falar assim, porque o jogador de futebol é alienado, etc e tal, mas imagina a pressão que não tem os jogadores ficarem quietos, porque o cara que é o Raí, que nem joga mais bola, que é dirigente, já tá, né, ele já não tem mais o que perder, porque o cara já não joga mais, ele tem já a vida feita, etc e tal. Vai lá e fala um negócio dele, já sai, já chega um outro engraçadinho e mandar ele calar a boca, né? Imagina a pressão que não tem pro jogador de futebol não dar opinião, né? E aí vem o pessoal falando, jogador de futebol é tudo alienado, mas também, né, a gente tem que levar em consideração que deve ser complicado, né? É uma pressão muito grande, né? Tem que, na verdade, tem que fazer bastante divulgação do que o Raí disse, né? Do que foi dito pelo jogador de futebol, explicar que sim, tem que ter posição política mesmo, e tá certo o que ele falou. Será que abaixou um espírito Sócrates aí no Raí ou não? Ou é muito? Pode ser. Rapaz, eu acho que ele pegou. Sabe o que acontece? Eu acho que é uma outra discussão, que é essa do jogador de futebol que vai para a comissão técnica, né? Ele ou para a diretoria do clube, eu acho que ele acaba se deparando com algumas coisas que ele não sabia como funcionava, né? Quando ele estava dentro das quatro linhas, teve muito problema. O Flamengo é mestre disso daí. Não tem esse ex-jogador do Flamengo que encara a diretoria do Flamengo, que o negócio é complicado. O cara entra ali, é triturado, você acha? Então, imagino que ele se deparou com algumas pessoas aí, até posições políticas gerais, né? O cara tem uma posição política a respeito de tudo. Todo mundo tem posição política, jogador também, né? E agora que estão ameaçando colocar todos os jogadores em campo com a pandemia do coronavírus, é um negócio criminoso. Ao que eu emendo que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também, ela lavou as mãos aí, né? Lavou as mãos aí no meio da pandemia, para permitir aí que os clubes decidam se querem ou não retomar as partidas e quando que fariam isso daí no Rio de Janeiro. É praticamente um esquema legal, quer dizer, a federação, ela, com essa posição, ela tenta se livrar de futuras acusações, né? Porque o problema aí é muito grande. Se por um acaso tiver uma partida de futebol e algum jogador ficar contaminado por coronavírus, sabe lá os prejuízos que isso pode acontecer, inclusive processos de danos materiais e morais, né? Você ser obrigado a ser exposto ao coronavírus, inclusive é o que os empresários vão fazer agora, tacar todo mundo para ficar exposto, como os demais sempre estiveram, por exemplo, o pessoal do Correio, vigilante, etc. Hoje eu estava conversando, só aproveitar essa notícia aí da Associação, da Federação do Rio de Janeiro, futebol. A gente estava conversando com o Lucas, que é do bancário, né? Ele falando para nós que os banqueiros, eles queriam que o pessoal da Caixa trabalhasse hoje, no sábado, para atender o povo que não está conseguindo receber o dinheiro. Não é que bonzinho esses banqueiros? Banqueiros são verdadeiras almas humanas que estão aí preocupados que o povo não recebe os R$600. Então, eles convocaram os bancários para receber os R$600. Só que sabe como que era o convite, a convocação? Não era que o banco estava exigindo que o cara fosse. Ia ser espontâneo, o trabalhador poderia decidir. Só que é mentira, né? É exatamente o que está acontecendo com a Federação do Rio de Janeiro. Eles falam assim, não, fica à vontade dos clubes. Mas nos bastidores, a pressão para que haja o futebol é enorme. É ameaça, gente falando que vai prejudicar o clube. E é igual no que a gente está recebendo também nos serviços que os trabalhadores estão
sendo obrigados a ir trabalhar, né? Outro dia pegaram um áudio de um chefe aqui, orientando outro chefe a convocar os trabalhadores dos Correios para trabalhar também no final de semana. E aí no áudio ele falava assim: você anota bem quem está se recusando, hein? Que nós vamos tomar providências. É a mesma coisa, essa posição aí da Federação do Rio de Janeiro é só para inglês ver, para se precaver de futuros processos que venham a recair sobre eles por motivo de algum jogador vir a morrer ou alguém que participou da atividade esportiva a hora que eles abrirem as porteiras lá para começar os campeonatos. Exatamente. Esse é o que de fato que está acontecendo, né? E é como diz o título do programa de hoje. À medida que isso seja colocado em prática, a questão dos jogadores vai ser levantada como exemplo a ser seguido. Vejam, o futebol já está voltando, por que não voltar tudo no meio da pandemia do coronavírus, sendo que sequer conseguiram fazer os testes de coronavírus no Brasil, que é negócio abertamente escandaloso e que também mostra que esses dados que eles estão mostrando aí é uma farsa total, uma mentiraiada escancarada para justamente dar subsídio para os governos aí mandarem o povo voltar para a rua. Quem não estava na rua? Porque tem gente que até agora não viu a cor da quarentena. Está na rua desde o começo da pandemia até agora, né? O Gilson Mezaroba lembra uma coisa importante. O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, ele já teve coronavírus. Ficou vários dias internado, mas ele, logicamente, como ele é rico, ele se recuperou, né? Como é rico, a morte demora um pouquinho para bater na porta. Agora ele quer que os jogadores vão lá jogar. E o Carlos Santos denuncia que quem está fazendo a campanha de saudade do futebol é a RBS, que é a afiliada da Globo, lá no Rio Grande do Sul. Então, a pressão, uma boa parte da pressão vem da própria Rede Globo, né? Isso é bom, essa denúncia é importante, para a gente saber de onde vem o negócio. Bom, continuando aqui, nosso tempo está indo rápido. Eu queria levantar a questão se vocês não tiverem mais nada para falar em relação a essa questão da volta dos campeonatos, na volta dos gramados, vamos falar sobre a reprise de hoje na Globo, que a gente estava falando no comecinho do programa. A Globo reprisou hoje. Primeiro, a Band reprisou a final do Mundial, Milan e São Paulo. E para quem é São Paulino é um deleite assistir, mas para quem não é São Paulino, vale pela cara dos italianos no fim do jogo, aquela cara de, né? Não posso falar aqui, mas eles que achavam que iam ganhar, o todo-poderoso Milan, como até os comentaristas brasileiros ficavam falando o jogo inteiro, né? O todo-poderoso Milan, não sei o que lá, e levou 3-2. Fumo. E aí a Globo reprisou a final da Copa das Confederações, né? O Edson vai comentar um pouco sobre o atropelo que o Brasil fez sobre a Espanha, mas eu queria comentar uma questão aí que a gente vem martelando já na nossa imprensa, na Zona do Agrião e também nossa imprensa escrita, sobre a propaganda imperialista que a imprensa golpista, a imprensa capitalista faz todo ano, né, depois das Copas, né? Então, por exemplo, a gente tá agora na era França, né? Então é uma propagandaiada da França, cheio de... O pessoal fica levantando a bola da França, a França é isso, é novo estilo de jogar, etc. E tal. Quando a Alemanha foi campeã, ficou 4 anos, a Alemanha, eficiência, novo estilo de jogar, redescobriu o futebol. Aí alguém que não pega a coisa de um ponto de vista assim, né? Se você não olhar a coisa historicamente, você se confunde, você fala assim, nossa, será que a França é tão boa assim mesmo? Será que eles inventaram um novo jeito de jogar futebol, né? Será que agora o país do futebol agora vai ser a França? Você começa a pensar isso, mas quando você olha como funciona o mecanismo aí de propaganda do imperialismo, você vai ver que eles fizeram exatamente as mesmas coisas com as seleções anteriores. Então, fizeram isso com a Alemanha. E aí, assistindo a reprise hoje
Brasil e Espanha na Copa das Confederações, eles faziam exatamente isso com a Espanha. Então, assim, antes do jogo, era assim, a toda poderosa Espanha, a Espanha que desenvolveu um novo esquema de jogo. É o tic-tac. A Espanha que faz o que o Brasil não faz desde 1950, que é planejamento. Pela primeira vez na história, uma seleção é favorita em cima da seleção brasileira em pleno Maracanã. E era uma coisa assim, porque a Globo reprisou algumas reportagens também da época, né? Então deu para perceber como era a propaganda. Aí chegou no jogo, aí eu queria deixar para vocês comentarem, porque aí foi aquele atropelo, né? Antes de chamar nossos camaradas que estão fora da cidade de São Paulo, é só lembrar eu queria lembrar duas coisas. A primeira é esse tic-tac, que era a revolução do futebol naquela época, em 2013, né? 7 anos atrás. Então, tinha o tic-tac e os espanhóis eram espetaculares por conta do tic-tac, que era posse de bola, toque para lá, toque para cá, e posse de bola de 96% e 1-0. Era um negócio, era revolucionaríssimo, a nova técnica desenvolvida pelos espanhóis. Então, tinha isso por um lado, e tinha um lado o extracampo, que 2013 também foi as jornadas, e o pau quebrava todo o jogo das confederações, o pau quebrou fora do campo, onde começou Não Vai Ter Copa, também porque a Copa era em 2014, no ano seguinte, foi aí que começou Não Vai Ter Copa, pelos gloriosos da esquerda pequena burguesa, que hoje estão aí também fazendo coisas gloriosas, né? Mas, enfim, esses dois detalhes, depois eu volto com um comentário sobre o futebol total da Holanda de 74, que era uma coisa parecida com essa revolução no futebol mundial. Vamos lá, companheiros. Edson e Expedito. Eu começo. Pode ser? Primeiro que a gente vendo essa seleção, hoje eu tive o prazer também de assistir um pouco desse jogo, principalmente o primeiro tempo, e vi como essa seleção era bem organizada e uma excelente seleção, né? A gente comentou, inclusive durante a Copa, que o único defeito dessa seleção do Filipão de 2013, 2014, era o fato que a média de idade era muito baixa. Você não tinha jogadores ali uma certa carga de idade para saber do que vai acontecer numa Copa do Mundo, experiência e tal, né? Você tinha o Fred, que era um pouquinho mais velho, talvez o Thiago Silva, né? O resto da média, o Daniel Alves também, mas a média toda era 22, 23 anos, né? Então, quer dizer, isso daí foi uma coisa que fez peso na hora da campanha da imprensa brasileira e da direita nacional contra a seleção brasileira, né? Também falando do time brasileiro, você tem aquele time que jogou, né? Eu só vou mencionar que o único jogador que não gostava daquele time era o Hulk, porque para mim o Hulk é uma espécie de Cristiano Ronaldo, é aquele moleque superdotado de 15 anos que joga no meio da molecada de 11, não joga nada, mas como ele tem um porte físico avantajado, então ele sobressai. Então não gostava do Hulk, mas do resto, todo o time jogava redondinho. No lugar do Hulk, inclusive, depois entrou o William, né? Que melhorou muito o time. E mostra que o que aconteceu contra a Alemanha era impossível de acontecer com esse time. O time era muito bom. Começar pela zaga, o Thiago Silva estava até em off aqui, estava tirando sarro do Expedito, de que como ele é fluminense, o Thiago Silva foi revelado nas bases do Fluminense. Falei, não, é a única revelação que eu conheço, mas na verdade o Fluminense sempre revelou bons jogadores. E Thiago Silva impecável. Marcelo de um lado, Daniel Alves do outro. E à frente a gente tinha o Neymar, o Oscar e o Fred. Muita gente criticou o Fred. Eu até vi aqui um post do Paulo Jacob falando que a seleção
da Espanha era tão ruim que até tomou o gol do Fred. Não, eu não concordo. Eu acho que o Fred ele é um excelente centroavante em todos os times que ele jogou. Ele foi artilheiro. O problema é que o pessoal começou a pegar no pé de todos os jogadores, né? Começaram a falar que o Fred era o Cone, a Globo incentivou isso. Muita gente começou a fazer campanha contra o Fred para ir já desestruturando o time. Falaram que o Thiago Silva era chorão, porque chorou lá no dia que bateu os pênaltis contra a Bélgica, e aí foi desestruturando o time. Então, quer dizer, a campanha contra a seleção foi enorme, por isso que eu acho que a Copa, eles chegaram na Copa, esse jogo foi exemplar. Todo mundo esquece, inclusive, de lembrar que esse jogo eles atropelaram a Espanha. A Espanha, se eu não me engano, teve 40, o tic-tac que o Henrique falou aí, o tic-tac não teve nem 40% do toque de bola. O toque de bola foi praticamente da seleção brasileira. A seleção brasileira anulou o tic-tac. Na verdade, o tic-tac da Espanha era o Iniesta e o Xavi só. Então, quando o Filipão percebeu isso, ele marcou os dois de uma forma agressiva e não aconteceu mais nada. Então, seria isso o resumo aí do futebol e esse jogo explica que a seleção brasileira nunca poderia ter perdido da Alemanha de 7-1, e que a única coisa que pode explicar o 7-1 da Alemanha na Copa de 2014 é justamente a campanha política da direita, da imprensa brasileira inimiga do futebol brasileiro, que se estabeleceu aqui no país. E aí a gente não pode esquecer da ajuda da esquerda pequeno-burguesa, a lá Boulos, que fazia a campanha não vai ter Copa, vamos construir os hospitais em troca de construir os campos de futebol. Eu vi que essa campanha foi para frente mesmo, hein? Que agora nós estamos no coronavírus, ninguém faz a campanha do vamos construir os hospitais. Por que agora a esquerda pequeno-burguesa não está pedindo para construir os hospitais? Está pedindo para todo mundo ficar dentro de casa. Mas é isso. É isso mesmo, rapidamente aqui nós estamos faltando apenas quantos minutos tem aí? Contando a prorrogação. 3 minutos. Sem prorrogação, 3 minutos. Sem prorrogação, 3 minutos para acabar o programa. Lembrar do futebol total da Holanda em 1974 também foi tido como uma revolução do futebol, vinha ali 4 anos, né? A Copa seguinte à vitória da seleção brasileira em 1970, então os holandeses apareceram com o futebol total. Coloquem no YouTube para vocês verem a coisa mais divertida que é o futebol total, é todo mundo correndo atrás da bola. E existe toda uma teoria que, assim, todos podem jogar em todas as posições. É você pensar que o Romário pode jogar atrás e o Júnior Baiano pode jogar na frente, dá tudo na mesma, e começa uma correria, uma loucura total, é bem besta, na verdade, tanto é que não ganhou nada esse futebol total, e o mesmo valeu para o próprio tic-teco da Espanha, que também toque 80% de posse de bola e 3 fumadas. Dois gols do Fred, né? Artilheiro da seleção, e o Neymar, o jovem. Só mais 2 comentários. Primeiro, sobre o que o Paulo Jacob falou, né? Que a lógica na imprensa brasileira é a explicação de que o time espanhol não levou a sério a Copa das Confederações. O bom é que logo depois teve a Copa, e na Copa do Mundo a Espanha nem passou da primeira fase. Então a gente fica tranquilo, isso aí desmente, né? Os que tentam explicar a coisa nesse ponto de vista. Eu queria só rapidamente falar. Rapidinho. Rapidinho. Só para terminar, só mais um comentário aqui. O Felipe Acorce, ele pergunta: a campanha da imprensa afetou o psicológico dos jogadores e eles não conseguiram se concentrar e jogar bem? É mais ou menos por aí mesmo. A pressão desestabiliza o time em campo, obviamente, né? Fala, Expedito. Não, essa farsa aí que o Edson relatou, ela está caracterizada, tá certo? Porque esse tal tic-tac aí da Espanha, tá certo? Era Iniesta, Xavi e Xabi Alonso, tá certo? Eram os 3 e tal aí. E esse time que perdeu para o Brasil de 3-0 com show de bola lá, foi o time derrotado na estreia, tá certo? Para a Holanda por 5-1. Então não acabou, não tem a farsa. Ou seja,
se havia alguma coisa que pudesse ser colocada assim, mas foi um aborto do futebol, aquilo lá, o Brasil, a Espanha vinha de 2010, não sei o que e tal. A espinha dorsal do time de 2014 era basicamente o time de 2010. Eu não lembro se tinha o Puyol, tá certo, na zaga, mas você tinha o goleiro, você tinha o goleiraço lá, tá certo? Você tinha basicamente a espinha dorsal. Foi destroçado pelo Brasil e na estreia da Copa do Mundo levou chumbo da Holanda de 5-1. Foi 5-1, com o Robben e o Van Persie brincando de jogar futebol lá dentro da área da Espanha. É uma farsa completa, né? Agora, você já imaginou a seleção, o técnico da seleção brasileira de 58 chegando para o Garrincha e falar assim, Garrincha, vem aqui que a gente precisa planejar o que você vai fazer dentro de campo. Você já imaginou um negócio desse? E, bom, eu termino aqui o programa com uma coisa que eu não lembrava da época, que vazaram, né? Uma câmera aérea assim vazou o Filipão conversando com os jogadores um pouco antes do jogo. Daí é mais ou menos assim, vocês acham que eles são bons mesmo? Vai lá e acaba com eles. Resumindo assim, mas era alguma coisa assim, parece que eles tinham mostrado uns vídeos. Filipão, né? Exatamente. Parece que ele tinha mostrado uns vídeos dos espanhóis na noite anterior, né? Aí ele falou, vocês acham que vocês são bons mesmo? Lembra dos vídeos que eu mostrei pra vocês aí? Atropela esses caras que não são de nada. Que é assim que tem que tratar esses europeus, né? Que é assim que o Pelé tratava, é assim que o Garrincha tratava. Desculpa, eu ouvi uma coisa interessante. Eu sei que você tá aí, mas isso aqui é muito importante. Eu ouvi uma coisa interessante que hoje na transmissão, o Daniel Alves jogava com 3 ou 4 jogadores da Espanha no Barcelona. E ele comentou antes de entrar no jogo que ele não ia nem cumprimentar esses jogadores. Ele ia cumprimentar só depois de 2 dias do jogo. O que não aconteceu, por exemplo, no jogo contra a Alemanha, que o Dante só faltou chorar a hora que viu o Neuer, e teve outro alemão que ficou lá chorando, outro jogador que jogava na Alemanha também ficou lá babando o ovo por outro alemão. É uma tradição você entrar no campo e ficar por causa de toda essa campanha da imprensa, você ficar se achando menor do que esse pessoal que mora na Europa. O livro não vai dar tempo de falar hoje, mas eu vou anunciar aqui para vocês no próximo programa a gente fala. Anatol Rosenfeld, Negro, Macumba e Futebol. Esse seria o livro que a gente ia comentar hoje. No próximo programa a gente comenta, porque não vai dar tempo. É isso, pessoal. Muito obrigado, Expedito. Muito obrigado, Edson Dorta e todo mundo que participou aqui do chat, que assistiu a gente. Boa noite. Boa noite, Juliano. Quinta-feira, o Zona do Agrião está de volta às 18 horas. E amanhã eu estou de volta no Resumo do Dia e você está de volta no Primeiras Notícias. Exatamente. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Fiquem agora com TV Mulheres, pessoal. Um abraço, galera. Um abraço. Tudo de bom. Falou, Edson. Falou. Abraço.